Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a história, né, relatada em Marcos capítulo 7, sobre Jesus andando sobre as águas, né? A partir do versículo 45 diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Então, né? Mais alguém aí durante esse tempo remando com dificuldade? O importante é não parar de remar, né? Continuar remando sempre. Então, assim, é muito interessante, né, esse trecho, porque a Bíblia fala que Jesus, né, ao findar daquele dia, né, Jesus, ele direciona, né, ele dá a direção aos discípulos para qual lado seguir, né. Então, ele instrui e insiste, né, a Bíblia fala, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Ou seja, os discípulos, eles entraram no barco e foram e seguiram, né, a direção ordenada por Jesus. E mesmo assim, a tempestade estava, né, no caminho deles. Eles não foram poupados, vamos dizer assim, né, de enfrentar, de cruzar com uma tempestade no caminho. Então, isso me faz refletir, né, que não quer dizer que porque o Senhor ele nos dá uma direção, não quer dizer que porque nós estamos seguindo a rota que o Senhor nos direcionou, isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar tempestades, sabe? A tempestade, ela pode sim aparecer, ela pode acontecer, mas é maravilhoso, né, perceber que Jesus, ele avistou, né, a Bíblia fala, né, que Jesus, ele viu os discípulos lá, né, no meio do mar, naquela tempestade, remando com dificuldade. Então, assim, não pense você que Jesus não tem visto a sua luta. Não pense você que Jesus ele está alheio, sabe, ao que você tem vivido. Jesus, ele vê. E mais pra frente aqui você vai ver que ele vai sair, né, de onde ele está e ele vai ao encontro dos discípulos, e é nessa hora que ele caminha sobre as águas. Quero continuar essa história no Evangelho de Mateus, porque no Evangelho de Mateus relata, né, também esse trecho, né, em que Jesus ele caminha sobre as águas, mas aqui vai mais além, né? Jesus ele não caminha sozinho sobre as águas, né? Ele tem uma companhia com ele. E eu quero ler para vocês, né? Tá em Mateus capítulo 14, eu quero ler a partir do 23, né? E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho ao cair da tarde. E lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus foi ao encontro dos discípulos, né? Andando sobre as águas. E os discípulos, porém, vendo-o andar sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E aqui eu penso, né, quantas vezes assim na nossa caminhada, né, quantas vezes nós enfrentamos, né, situações, passamos por tempestades, né, vamos dizer assim, né, passamos por situações, por tempestades, por momentos adversos, aonde parece que nós estamos sozinhos, né, parece que Jesus ele não está ali, mas só parece. E muitas vezes nós não conseguimos compreender, né, quando nós estamos enfrentando momentos assim, situações assim, né, de tempestade, situações onde o mar está revolto, né, onde parece que tudo está contrário, né, como aqui na Bíblia fala, né, que o vento eles remavam com dificuldade, porque o vento era contrário. Mas
é muito interessante perceber que mesmo em meio a toda essa dificuldade, mesmo com esse vento contrário, eles estavam seguindo a rota que Jesus havia lhe instruído. Então, é muito interessante perceber, né, que mesmo nesses momentos onde nós não conseguimos compreender o que está acontecendo e parece que Jesus ele está em silêncio, né? Parece que Deus está em silêncio ou no meio ali da tempestade, né? No meio de todo esse vento, esse mar revolto, parece que nós não conseguimos por muitas vezes compreender com clareza a voz de Deus. Esse trecho fala muito comigo, né? Quando os discípulos, eles não reconhecem Jesus no meio de toda essa cena, né? Vento, tempestade, madrugada, imagina. Então eles veem Jesus e eles não reconhecem Jesus, eles pensam ser um espírito, um fantasma. Mas Jesus fala, né? A voz do mestre fala do meio da tempestade: coragem, sou eu, não tenham medo. Então acredite, por muitas situações que nós vivemos, onde nós não conseguimos compreender, não conseguimos enxergar Deus, acredite. Em muitas situações dessa, é o próprio Deus que promove, sabe? É o próprio Deus, ele costuma promover algumas tempestades para nos amadurecer. O próprio Deus, ele costuma promover algumas situações, alguns ventos contrários. Mas calma, sabe? Tudo você vai perceber no final que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus. Então, assim, a Bíblia fala que Jesus, ele viu de longe, né? Ele avistou de longe toda aquela situação e num determinado momento, Jesus caminhando sobre as águas vai de encontro aos discípulos. E nesse momento, quando Jesus ele fala, né, coragem, sou eu, não tenham medo. Nesse momento Pedro, ele diz: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E eu sempre penso, sempre quando esse versículo, né, quando ele vem a mim, eu penso muito, né, que Pedro, a Bíblia fala, né, que Pedro, ele reparou, né, na força do vento, teve medo, e nesse momento é que ele começa a afundar. Mas eu gosto de imaginar o cenário, sabe? É como se eu me visse dentro da cena. E eu imagino que naquele momento, além do vento, além do vento forte, né? Além do medo que ele sentiu, toda essa situação, também havia uma plateia no barco, né? E provavelmente essa plateia não estava calada. Havia vozes ao redor, sabe? Talvez alguém pudesse ter gritado do barco: para que você quer andar sobre as águas? Você vai afundar. Eu não sei o que Pedro ouviu naquela noite, né? Além, óbvio, né, do chamado de Jesus, né? Venha comigo andar sobre as águas. E o Senhor muitas vezes ele nos convida a andar sobre as águas. Por muitas vezes nós também ouvimos as vozes em volta, sabe? Percebemos o vento forte, percebemos o mar agitado e por muitas vezes nós também sentimos medo, sabe? Sentimos medo e começamos a fraquejar nessa caminhada sobre as águas. Mas observe, né, em seguida que Pedro ele grita, né? Salva-me, Senhor. E no versículo 31, Jesus prontamente, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse momento onde Jesus ele estende, a Bíblia fala, né, prontamente, Jesus estendendo a mão, o segurou. E nesse momento, sabe, aonde nós muitas vezes passamos por situações assim, né, onde
não conseguimos compreender muitas coisas, onde muitas vezes nós nem conseguimos perceber Deus na tempestade. É como se nós estivéssemos sozinhos enfrentando situações onde nós nunca pensamos, nós nunca imaginamos enfrentar. E assim, a mão de Jesus, ela sempre estará estendida, sempre, sabe? Creia, creia. E eu oro hoje, sabe, para que você agarre na mão dele, sabe? Para que você agarre a mão de Jesus, para que você segure firme a mão de Jesus. E é muito interessante perceber também aqui que Jesus, Pedro, quando ele agarra a mão de Jesus, ele volta caminhando para o barco com Jesus, né? Porém, a Bíblia fala que no versículo 32, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Ou seja, quando Pedro ele agarra a mão de Jesus, ele continua na tempestade. Ele continua no vento forte, sabe? A tempestade não cessou ali, mas ali ele agarrou forte a mão de Jesus. Ele segurou a mão de Jesus. Então, segurando na mão de Jesus, ele volta para o barco, caminhando no meio de toda essa situação, tempestade, vento, onda, plateia no barco, vendo que ele afundou. Mas a plateia também viu, né, que ele segurou a mão de Jesus. E aí a Bíblia fala, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Ou seja, eu sempre ouço falar, né, que normalmente essa passagem ela é muito falada, né, que Pedro afundou. Mas, gente, Pedro, sim, teve um momento em que ele afundou. Mas o mais incrível, sabe, eu acho que o mais, para mim, assim, o mais notável aqui, é que ele caminhou sobre as águas, mesmo numa tempestade, mesmo com vento. Só que ele caminhou sobre as águas, segurando firme nas mãos de Jesus. E esse é o chamado, sabe, que Jesus tem para mim, para você nessa hora. É que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a situações adversas, mesmo em meio aos ventos contrários, o convite de Jesus para nós hoje é que nós possamos segurar na mão dele e continuar caminhando, até que nós possamos, sabe, ver a tempestade cessar. Porque chega um momento, a Bíblia fala, chega um momento em que o vento cessou. Então creia, não enfrente a tempestade sozinho, não caminhe, sabe, não queira caminhar sozinho sobre as águas, sabe. Jesus, ele te convida a caminhar com ele. Jesus te convida, venha caminhar comigo sobre as águas. Mas assim, no momento em que nessa caminhada você sentir, sabe, que a pressão aumentou, sabe, que o barulho ficou muito forte, você se distraiu e de repente você começou a afundar, lembre-se, a mão de Jesus está estendida para você. Segure firme nessa mão que está estendida para você. Segura firme nas mãos de Jesus, que segurando firme nessa mão, você vai continuar caminhando, mesmo na tempestade. Você vai continuar caminhando, só que agora você não vai caminhar sozinho, você vai caminhar segurando na mão do Mestre. Você vai caminhar segurando na mão daquele que te chamou, sabe? E eu te garanto que vai chegar um momento em que o vento vai cessar. Então, essa é a palavra, né, que eu queria compartilhar hoje para vocês, e eu oro para que cada pessoa que ouviu até aqui, sabe, que você possa sentir Jesus no meio da sua tempestade, que você possa em algum momento parar, fechar os olhos, sabe, que você possa assim se livrar de toda distração, de todo embaraço, de tudo aquilo que
que te desmotiva, de tudo aquilo que te faz afundar. Como a Bíblia fala que Pedro ele afundou quando ele percebeu o vento, que ele teve medo. Então, segura na mão de Jesus. Eu oro para que você possa sentir esse convite de Jesus, para que você possa ver pela fé essa mão estendida para você, e que você possa agarrar firme, Pai, eu te apresento, Senhor, cada pessoa, Senhor, agora, Senhor, que está vendo esse vídeo, Pai, meu Deus, que tem enfrentado tempestades, meu Deus, em várias áreas, meu Deus. Senhor, que tem visto o mar revolto, que tem percebido, Senhor, o vento contrário, Pai, todas as situações contrárias, Senhor, a pressão, Pai. Meu Deus, que elas possam te ver, Senhor, que elas possam te sentir em meio a essa tempestade. Deus, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, cada pessoa aqui, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa renovar a fé, meu Deus, de cada um, meu Deus. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos segurar firme em Tuas mãos e vencer tudo aquilo, Pai, que nos faz tropeçar, que nos faz afundar, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos testemunhar, Senhor, o final dessa tempestade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus.